Beleza, tem lá um exemplo clássico. E aí meu filho se chama Pedro porque, pô, eu admiro pra caramba a história de Pedro. A base Pedro, da igreja. Pedro conheceu Jesus como? Tava Não numa sei. pescaria, não pescou, Ah, não mas- pescou nada a noite inteira. Aí Jesus fala assim: não, vai lá e joga a rede pro outro lado. E ele faz uma pesca tão grande que o barco quase vira. Sim. O que é um peixe para um pescador? É atender a fome, né? Não. Não, então, o pescador, ele vai comer o peixe dele? Vai. Mas ele vai vender o peixe. É o dinheiro. É o dinheiro. Então, peixe para um pescador é dinheiro. Dinheiro. O cara é aquilo que ele trabalha. Então, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele virou milionário. Ah, mano, para aí, mano. Tipo, ele pescou tanto peixe. Terminamos por aqui, então, mais esse Não, episódio. deixa eu tem terminar como- de contar. não tem como Deixa eu gostar. terminar esse versículo, porque é maravilhoso. Tá? Aí sou eu que começo a me arrepiar. Aí Pedro pesca aquela pesca maravilhosa, todo mundo puxa os peixes na rede. E aí você vai terminar lendo o versículo. O que fala assim? E deixando os peixes na praia, Pedro seguiu Jesus. Ele abriu mão do De milhão. toda a riqueza dele para seguir o Jesus. Ah, Porque tudo aquilo que ele tinha pescado não era nada perto do Cristo. Onde está a riqueza? Tá no peixe espírito. ou tá no Cristo? Tá no Cristo. Tá no Cristo. Aí vai pegar outro cara, Zaqueu, né? E aí, é Zaqueu? Acho que é isso. Que aí o Hélio Couto dá uma dica que é fantástica. Zaqueu sobe na árvore quando Jesus está passando. Sim. Fala, cara, se você não sabe quem é Jesus, cara, corre em direção contrária. Porque no momento que Zaqueu subiu na árvore, o que acontece com ele? Zaqueu... Jesus passou, né? Não, Jesus passou e falou, não, desce da árvore que eu vou dormir na tua casa. E aí, quem era Zaqueu? Era um cobrador de impostos. Era um cara que ficava rico porque ele cobrava o imposto do judeu, cobrava 10 e repassava 2, que era o quanto o Império Romano queria. Então ele enriqueceu com isso. E aí o que acontece? Aí Jesus vai, dorme com Zaqueu, não dorme com Zaqueu, né? Dorme na casa do Você Zaqueu. hospeda lá. Não me interpretem mal. E aí o que acontece com o Zaqueu? O Zaqueu fala assim, não, tudo aquilo que eu roubei, de imediato devolvo metade da minha fortuna para doar para os pobres. E tudo aquilo que alguém achou que eu tomei, eu vou ressarcir. Zaqueu ficou mais pobre. E para ele, o que interessava? Seguir Jesus. Sim. Aí tem um outro cara... Mais uma passagem, vamos dizer assim, similar com o caso do Pedro. Do caso do Pedro. Tem o cara lá, tem um jovem... Em todas as igrejas que eu passei, que eu vi, estudei, todo mundo fala um pouco mal sobre esse cara. É um cara que não tem um nome, e aí ele chega para Jesus e fala, mestre, eu já faço isso, faço aquilo, Ele dá lá um monte dos segmentos lá sobre a religião, aí Jesus fala, não, que bom, para ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E aí esse cara, ele sai triste dessa situação. E não quis abrir mão, né? Pois é. Teoricamente, não quis abrir mão. Em outra parte do livro, assim, eu não gravo muito bem os versículos. Não, mas Não tem problema, não. Mas em determinado momento, na hora que os romanos vão para prender Jesus, todo mundo sai correndo. E aí tem um trecho que fala que um jovem só envolto num lençol que saiu correndo. Falou, pô, alguém que vendeu tudo tem roupa? Não tem, o cara só tem um lençol em cima para se cobrir. Sim. Será que não é o mesmo cara? Sim. Falou, pô, então beleza, vou vender tudo e vou seguir Jesus. Então, dentro dessa questão espiritual e energética, não é o dinheiro, mas é a riqueza que você faz, aquilo que você produz, aquilo que você se coloca para a sociedade, para o seu irmão. Sim. Tá? Então, assim, o que eu entendo como o cristianismo? Cara, somos todos uma pessoa só. Somos todos um só. Filhos de Deus. Né? Filhos de Deus. E aí, pô, Jesus ainda manda acho que tá em Marcos, sei lá, não consigo lembrar os versículos. Mas fala, ele tem uma missão, né? Jesus fala assim, tem uma missão de fazer com que todos sejam um em Cristo, como eu sou com o Pai. Então, o cara que é um só com o seu irmão, para que ele vai acumular riqueza? Se a riqueza Se não é for, comum, né? se não for para distribuir com o seu irmão. Tá, então agora beleza. Todo papo bíblico aí, pô, pá, agora puxou pra hoje aqui. Hoje, sistema financeiro e Isso. Jesus. Deixa eu dar só mais um exemplo. Vai. Eu falei com o Nada Diogo a ver, lá no WhatsApp aqui. Jesus, ele chega e fala assim, qual o homem que, quando senta para construir uma torre, não acumula, não junta os recursos todos antes de construir,
para que quando ele comece a construir, se faltar material, ele não esteja numa situação pior do que a que ele começou e que as outras pessoas não olham, ele não passe vergonha, alguma coisa do Isso é gênero. bíblico ou um exemplo que você Isso tá é dando? bíblico, Tá, isso é bíblico. beleza. Jesus fala assim, ó, se você quer construir uma torre, Precisa do... junta todos os tijolos e depois você começa a produzir a torre. Maneiro, legal. Cartão de crédito. Porque as pessoas querem construir as suas torres, mas não juntam os tijolos antes de fazê-los. Então eu quero ter um carro. Beleza, eu meto no cartão de crédito. Não sei se dá pra comprar um carro no cartão de crédito. Dá, porra. Mas Como é que é quando você o meu cartão não tem esse limite. É o adiantamento do salário. Adiantamento de salário. É o sistema de crédito, é isso. Você adiantar um dinheiro que você vai receber. Cara, eu vi um estudo assim que o assunto mais falado na Bíblia é dinheiro. Aí fala, pô, claro que não, mas ele mostra Não é. várias passagens, Fala um como monte você de tá falando, coisa, que tá isso falando aí. de peixe, tá falando de torre, tá falando de tijolo, e que na verdade você consegue interpretar como dinheiro. como dinheiro. Então Isso. é um dos assuntos mais Afeta falados. todo mundo. Afeta Tem todo a mundo. questão espiritual do dinheiro. Dinheiro é só Tem energia. que falar. Dinheiro Tem que Dinheiro falar. é uma energia, materialização daquela energia que tu botou em alguma coisa, né? É.